Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje nos traz o título O Poder do Exemplo. Irmãos, se existe algo que é muito mais fácil de ser ensinado, é a nossa prática, é a nossa forma de ser, o nosso comportamento. Uma certa vez, alguém falando de outra pessoa que tem um testemunho ruim e que, embora ensinasse o que era correto, a frase que foi dita é a seguinte: o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. As ações, elas desmoronam as palavras. Não adianta falar sem ser. É por isso que o próprio texto sagrado fala que há uma frase na Bíblia que diz assim: rapaz, agora deu um branco. Assim falai e assim procedei. Tiago falando, lembrei, graças a Deus. Então quer dizer, fale de acordo com aquilo que você é de fato. É tanto que Cristo vai dizer em sua volta: apartai-vos que eu não vos conheço, porque eles não fizeram conforme aquilo que ele tinha dito. Não visitou, não teve cuidado com as pessoas, não zelou a humanidade em si. E pessoas que não tiveram essas práticas, e o próprio Jesus chegou a dizer, né, quando fizerem a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Alguém que tiver necessidade, e a gente embora fale de amor, mas não demonstre amor, não tem nenhum tipo de eficácia. É necessário que haja ação e as palavras sejam a confirmação daquilo que você já é por palavra. E aqui, nessa lição, o que me deixa extremamente maravilhado é que o próprio Caleb deixou um grande exemplo para a sua filha e automaticamente foi contagiante também para o seu sobrinho, que se tornou seu genro, a saber, o Otoniel. Otoniel, irmãos, ele foi o primeiro juiz de Israel. Olha lá no capítulo 1 e os versos 3 a 17. Juízes capítulo 3 e o verso 7 a 11. Ali fala de que ele era que julgava. O interessante é que o nome Otoniel quer dizer Deus é minha força ou força de Deus. E esse nome tem muito a ver com aquilo que ele de fato praticou. Aqui nos deixa claro essa pergunta inicial, que é a seguinte pergunta, que diz assim, o que essa história revela sobre o poder do exemplo? Tanto ele quanto Áquisa. Áquisa significa tornozeleira ou enfeite colocada nos pés. Aí me faz lembrar aquele texto que o próprio Paulo fala assim, quão bom, deixa eu ver se eu me lembro do texto agora, que deu um branco, rapaz. Quão suave é os pés dos que anunciam as boas novas, ou quão bom, agora me deu um branco, mais ou menos, conformosos, lembrei, graças a Deus. Conformosos são os pés dos que anunciam as suas palavras. O que está ligado ao seu pé? Lembre-se da promessa de Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então ela estava ligada ao seu pai, no sentido de tornozeleira, a ponto de caminhar de acordo com aquilo que o seu pai o orientou. E outra coisa que merece consideração, o próprio Otoniel, ele era queneu, que se assemelha muito ao quenezeu. Está também incluso no capítulo 15 de Gênesis e os versos 18 a 21. Era um povo que veio também de uma paternidade pagã, de uma paternidade cananita, mas ainda assim, quando se converteu ao Deus de verdade, se converteu por completo. Assim foi Otoniel. Consequentemente, a sua esposa, Áquisa, que o próprio Caleb disse que aquele que destruísse, aquele que guerreasse contra Kiriat Sefer, e aqui eu coloquei o significado do nome. Kiriat Sefer quer dizer cidade da leitura ou cidade do livro. Acredita-se que em Sefer devia ter uma grande biblioteca onde se passava-se muitas orientações, muitas literaturas. E olha o que esse nome se tornou. De acordo com a tradução de Debir, que foi o nome dado posteriormente ao Kiriat Sefer, Debir quer dizer lugar sagrado ou lugar da palavra, lugar da revelação ou onde Deus fala. Se antes era chamado de lugar do livro, lugar da escritura, agora poderia ser o lugar da informação, da escrita, mas da escrita oral da parte de Deus. Umas outras significações de Debir quer dizer sagrado ou o santuário de Deus. Mas essa expressão, o lugar onde Deus fala, é interessante. Eles ouviam a Deus através dos ensinamentos de Caleb. E Caleb fazia com que o seu testemunho, o seu exemplo, fosse tão revigorante para Otoniel, como também para sua filha Áquisa, que eles seguiram. A Áquisa, irmãos, foi um tipo de mulher que ela desejou também um lugar que tinha águas para a manutenção de sua família. E ela foi ousada no pedido. A mesma coisa que Caleb foi na ousadia de lembrar a Josué a sua terra que ele pediu, que era a terra de Hebron. E isso nos faz pensar o seguinte:
a determinação de Caleb foi repassado para Áquisa, o seu próprio genro, que era sobrinho, também levou em consideração e guerreou contra Kiriat Sefer para poder se apossar de lá e ficar com aquela terra, tanto que o próprio Caleb disse, né? Quem desapossar essa terra, eu darei minha filha. E ele então foi, e guerreiro como foi, alcançou a bênção da vitória. Otoniel é o significado de Deus é a minha força. Eu pergunto, aonde está a sua força diante da adversidade? Aonde está a sua confiança diante dos infortúnios da vida? Se você for um Otoniel, onde a sua força está em Deus, pode ficar certo que no momento exato, Deus vai lhe recompensar, Deus vai lhe abençoar. Sejamos Otoniéis em nossos dias. Tenhamos a força de Deus e a força do seu poder, para que dessa forma possamos vencer a cada dia as dificuldades, os infortúnios que a vida nos concede. E em Cristo, sejamos mais uma vez vitoriosos. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pelo exemplo de boas pessoas, tanto Caleb, Otoniel como Áquisa, pessoas que demonstraram a nós uma fé firme, sem titubear, foram perseverantes. E a Tua palavra nos diz que a perseverança dos santos estará realmente em eficácia no momento da maior prova deste mundo. E essa perseverança dará, unicamente pela graça de Cristo, um espaço em Teu reino. Ajuda-nos para que sejamos assim, Pai, e nos perdoa as nossas faltas e falhas, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.